Bom, o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí é um conselho bastante atuante. Existe o conselho, funciona e está sempre monitorando, ajudando, aprimorando as políticas, os editais municipais. Já há algum tempo, ele está bem estruturado. Existe a Setorial de Dança de Itajaí, a qual eu participo, né, como membro, enfim, como artista da dança da cidade. Atualmente eu sou produtor, sou membro titular da Setorial de Teatro, né, como eu falei, eu trabalho entre as duas, estou no final da gestão do teatro, mas participo também da Setorial de Dança, claro. Enfim, existe uma Setorial de Dança, não como ela deveria acontecer no sentido da sua idade, de uma agenda de reuniões, de uma participação efetiva dos artistas da cidade, mas há, né, dentro do Conselho Municipal de Cultura, a cadeira de dança, que hoje está, que hoje a Luciana Gomes Alves, a professora Luciana, é a membro titular, e a gente está lá, tem um grupo, tem bastante pessoas que participam, mas, enfim, caminhando. Acho que ainda existe um distanciamento que eu vejo um pouco, aqui pensando em Itajaí, entre quem produz dança dentro das suas escolas, dos seus estúdios de dança, e quem produz dança profissionalmente, como uma atividade artística, né? Então, acho que esse distanciamento que existe faz com que as pessoas desse núcleo, né, de que produz dança, participa de festivais de dança competitivos, enfim, não visualizem dentro de uma setorial, de um conselho, algo que elas possam estar participando efetivamente, assim. Não tem nada que diga que não possa, né, mas não sei, não existe enfim, essa conjunção. Porque acaba que as políticas públicas são sempre não, mas são mais voltadas a projetos, né? Por exemplo, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí, servem para projetos todos, né? De qualquer projeto. Eu posso fundar um projeto de um festival de dança competitivo para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Mas acaba que as pessoas visualizam esses editais de uma forma que talvez elas acham que não se encaixa. Então, eu acho que o conselho e a setorial é um lugar que não contribui, né, com a minha atividade profissional, enfim. Então, acho que essa falta de como é que eu vou dizer, o perfil dos artistas da dança de Itajaí não contribui, talvez, com a participação efetiva nos projetos, né, inscrição de projetos. A gente até, nessa última lei municipal de incentivo à cultura, teve mais projetos inscritos do que nos outros anos, dentro da linguagem da dança, mas ainda é muito tímido perto de outras linguagens. Assim, eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é básico, assim, o que é um conselho, o que é uma setorial, para que serve, como que ela pode contribuir, porque pode, né? A setorial, a gente, aqui em Itajaí, pelo menos, a gente tem uma liberdade no conselho de realmente contribuir, de propor melhorias nos editais. Então, se elas participassem, elas, né, tomariam o lugar delas ali dentro das discussões, mas é difícil trazer elas, assim, bem complicado. O Mauro disse, este ano houve maior participação do que anos anteriores no principal edital do município, que é o da Lei de Incentivo à Cultura, que o recurso vem da isenção de ISS pelas empresas. Foram 7 na linguagem da dança. E o número total de inscritos de todas as linguagens foi 93. Então, a dança representou apenas 7,5%. Poderia ser muito maior o número de inscritos. O número de aprovados foi 3. Um projeto que é a primeira vez que se inscreve e o proponente é a primeira vez que escreve projetos. Então, é bastante significativo que essa pessoa tenha conseguido. E 2 projetos de pessoas que já trabalham com dança há muito tempo. E, então, se inscreveu 7 e aprovou 3, eu acho que até que é bem razoável a proporção de aprovados.
Mas uma coisa a observar também é que esses projetos aprovados foi na cota de iniciante, que é R$20.000, e na cota de R$35.000. Não houve nenhuma tentativa de inscrição para a cota de 45.000 ou para a cota de 60.000. Eu acho que isso é um diagnóstico. Por que não? Porque essa cota de 60.000, ela é usada para eventos. Normalmente, quem é aprovado ali são projetos que estão na 8ª edição, 10ª edição, projetos meio que já consolidados, e que a gente, dentro do Conselho de Cultura, já solicitou, e isso ainda não se tornou uma realidade, de que esses projetos sejam separados, que exista um calendário da cidade, e que um projeto que já está na 10ª edição, já está consagrado, que ele não concorra mais à Lei de Incentivo à Cultura, que ele já seja estabelecido mesmo, né? Bom, mas o fato é que eu acho que é um indicativo de que a dança ainda não se sente madura o suficiente para disputar os recursos maiores na cidade. E eu aqui, como produtora, digo que a maior cota de 60.000 não é muito dinheiro para você fazer um bom festival. Um festival com pluralidade, com formação, com apresentação, com discussão, trazendo pessoas de outros lugares. 60.000 é pouco dinheiro. E é a maior cota do principal edital que a gente tem. E principalmente também porque a dança normalmente são grupos, né? Existem solos também, mas a maior parte são grupos com vários integrantes. E que, portanto, merecem receber, cada grupo merece receber e tem que haver uma compensação para cada bailarino, né? Então, seria natural a dança procurar uma verba maior, entendeu? Porque são muitas pessoas envolvidas. Mas aí o que eu percebo? Como o Mauro falou também, eu acompanho também a pauta do teatro da cidade. Há 10 anos eu acompanho. Existe, na média de 25% a 30% da pauta é ocupada por dança. Para quê? Para festivais das escolas de dança, das pessoas que vivem de dança, entendeu? Um profissional monta sua escola, tem uma série de alunos e faz o festival da escola. Aí vai bastante público, que são quem? Os familiares daquele aluno. Entende? Mas não é assim um espetáculo de dança de um grupo que pesquisa dança e que cria e que consegue encher a casa no teatro, entendeu? Nós não estamos ainda nesse ponto. Não existe um edital específico para dança, poderia haver, eu acho que seria natural haver, mas não existe. Existe na verdade, editais assim separados por segmento, Itajaí está embrionário ainda. Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, temos um edital de compra de espetáculos, que se compra diretamente apresentações, né? Temos um edital, Meu Primeiro Livro, que é do segmento, né, da literatura, mas que é um edital muito pequenininho, que tende a crescer. E temos alguns eventos, que nem a gente tem na cidade um grande festival de música, que é anual, temos um festival bienal de teatro, que também é bastante consolidado, mas não temos no calendário oficial, com recurso já separado pelo governo municipal, para dança. Então, são esses pequenos festivais de cada escola, de cada agrupamento, que faz seu próprio festival. Então, é meio desarticulado, entendeu? E eu acho que essa desarticulação, ela é pelos dois lados. Tanto que os profissionais que são gestores das suas escolas estão na luta diária da manutenção, de se manterem ativos, de gerir o seu negócio. E como o Mauro falou, não percebem bem como é que a militância na Câmara Setorial poderia, de fato, gerar uma política pública que criasse alguma lei que efetivamente desse como resultado mais recursos para a dança no município. Ainda não existe parece que é muito distante, entendeu? E como eles são profissionais de dança e precisam comer todo dia, então se mantém nos seus trabalhos, nos seus agrupamentos, nas suas escolas, nos seus coletivos e tal.
E falta essa participação para, por exemplo, lutar por um edital específico de dança, para lutar por um festival que represente todo o município. Do mesmo jeito que tem um festival de teatro, tem um festival de música, poderia ter um festival de dança. Existe um festival de literatura, que a literatura brigou por isso e está se consolidando, está na 3ª edição. Entende? Então, falta isso, entende? Que é, por um lado, dos agentes culturais, dos artistas, da linguagem da dança, e, por outro lado, é do governo, da gestão municipal. Qual é a função da gestão municipal? É promover o desenvolvimento cultural de todo cidadão itajaiense. E isso se promove universalizando o acesso à cultura em todas as linguagens e promovendo a produção na linguagem artística, ou seja, colocando recursos para que haja capacitações, formações, para que seja possível produzir mais artistas, mais profissionais dentro de toda a cadeia da dança. E nós não estamos nessa etapa ainda, não. Mauro pode dar a opinião dele a respeito, né? A gente não tem uma política pública iniciada pela gestão pública no sentido de um desenvolvimento efetivo de formação artística em dança. Nem a própria universidade que a gente tem não tem cadeira de dança. Não tem um curso universitário de dança, nem de gestão cultural. Né? Então, apesar de Itajaí ser um polo cultural, nós ainda temos muito a caminhar. Fora os projetos, né, esses projetos de iniciativa de proponentes, de artistas, produtores que promovem o evento, enfim, como a gente está produzindo, né, a gente comentou semana passada, Conexões Contemporâneas, que é um projeto que traz profissionais de outros lugares para ministrar oficinas em Itajaí. Fora isso, por parte do poder público, né, da Fundação Cultural de Itajaí, a gente tem, não é específico para dança, mas está lá contemplado também, que é um programa Arte nos Bairros, que é um projeto de contratação de professores, que eles espalham pela cidade esses professores em vários polos, escolas, associações comunitárias, enfim, aulas de várias linguagens e inclusa a dança, né? Então, eu acho que atualmente a gente deve ter uns 7 ou 8 professores de dança, aí incluindo, acho que balé clássico, dança de rua, danças populares e dança contemporânea. Eu acho que são essas. Talvez jazz também. Então, esses professores dão aula, né, em vários pontos da cidade. O que eu acho uma pena, talvez, eu sou professor do Arte nos Bairros, eu sou professor de dança contemporânea. Toda vez que eu preciso defender o meu lugar, né, que eu dou aula para adultos, a partir de 16 anos, porque eu preciso explicar que a pessoa precisa ter um certo amadurecimento, enfim, né, um entendimento, né, poderia ser, também ser para criança, enfim, mas o que eu estou propondo é a partir de 16 anos, eu sempre preciso defender que a dança contemporânea a gente precisa ter a oportunidade que as pessoas de Itajaí tenham, porque não existe aula de dança contemporânea assim, nem em escolas fechadas existe. Eu acho que só uma escola de Itajaí tem uma aula de dança contemporânea atualmente. Então, a gente precisa defender esse lugar. Ao mesmo tempo, é difícil porque as minhas turmas não enchem como uma turma de balé clássico infantil. Daí tem aquela questão do número, né? A gente precisa lutar, não é número só, a gente precisa fazer iniciação. Fazer iniciação artística, não é só iniciação social, né? Para tirar as crianças da rua. Tem essa parte também. Mas tem a parte de, como a Ana falou, precisa do movimento da dança de Itajaí participar e se engajar, mas como diagnóstico, porque eu acho que a Fundação Cultural já tem um diagnóstico, dança em Itajaí não se desenvolve. O que a gente pode fazer para que isso comece a se desenvolver, para que tenham mais artistas, para que tenham. Então, a minha aula eu vejo com esse lugar, assim, eu gosto muito de dar aula, não só para iniciação, mas para ver se tem alguém que queira começar a criar, começar a produzir, começar a pensar. Então, especificamente para dança tem esse lugar, mas é muito
por quem ocupa esse lugar. Então, os professores que estão dando aula de dança e tal, é que estão carregando essa iniciação, esse movimento de ter mais pessoas produzindo dança. A gente tem em Itajaí muito aluno de balé clássico, né, de crianças, meninas, infelizmente só meninas, fazendo aula de balé clássico, porque tem um conservatório, que também já foi uma coisa bem grandiosa, bastante importante, o conservatório de balé clássico, que no começo era balé cubano, acho que ainda é o método cubano, mas ele foi bastante reduzido, hoje é bem menos crianças, enfim, atendidas, mas ainda tem uma formação de 8 anos, eu acho, enfim. Mas, basicamente, poderia ser, né, a gente poderia ter avançado muito mais se a gente aproveitasse os lugares que a gente tem, né? Por exemplo, o Conservatório de Balé Clássico, se formaram já várias meninas. Essas pessoas não estão em Itajaí ou não estão fazendo mais dança, mas são formadas em balé clássico pelo Conservatório Municipal de Dança. A professora do conservatório se formou, a atual professora Rantiela, e ela se formou mas é a única que continua. Então, é um diagnóstico, né? É uma coisa a se pensar. Estão se formando bailarinos e eles não estão produzindo, não sei o que está acontecendo. Então, falta esse outro passo, né? Eu me formei, eu estudei dança por tantos anos dentro de escola de dança, enfim. O que eu faço a partir de agora, né? Para onde que eu vou? E as pessoas acham que, bom, a situação não só de Itajaí, mas a situação catarinense, a situação brasileira. As pessoas não vislumbram esse lugar, né? De pensar dança, de estudar, de criar. Porque eu acho que existe uma questão aí econômica, da pessoa conseguir se sustentar, viver da dança. Por exemplo, no festival que eu te falei, que ele concorre a editais e tem o apoio da universidade, né, para toda a parte logística. Mas, então, o recurso do edital é para pagar ajuda de custo para os grupos não pagam para se inscrever, na maioria do festival, você sendo bailarino tem que pagar uma inscrição para poder dançar, e aí, eventualmente, se o festival é competitivo, você concorre e alguém ganha, mas a maioria não ganha, né? Então, você pagou para dançar e não ganhou nada. Então, ou seja, você tem que... São poucos os caminhos para ganhar dinheiro com dança no município que não seja você ter sua escola de dança. Eu acho que não tem nenhum evento no município que pague um cachê que cada bailarino considere, estou recebendo algo suficiente pelo meu trabalho. E talvez isso seja um diagnóstico até que deve extrapolar Itajaí também. Né? Mas, ou seja, a gente tem uma questão econômica aqui, de criar realmente a cadeia econômica da dança. Por que as escolas de dança, as turmas de crianças são cheias? Por causa daquele estereótipo, menina faz balé, menino vai para o futebol. Entende? Não é por uma política pública de desenvolvimento da dança. Então, existe muito trabalho a ser feito aí. Mas eu acho importante que existam as escolas porque gera a familiarização com a dança, o gosto pela dança. E havendo a continuidade, por exemplo, essa etapa da universidade, ela devia ser um primeiro passo para uma graduação em dança, mas que a própria universidade não tem. E realmente falta elos na cadeia econômica da dança, entendeu? Eu acho que, bom, primeira coisa, existem muitos grupos de dança no município. Como o Mauro disse, ele mesmo se autoproduz, mas o Mauro se tornou um produtor pela experiência, tanto do teatro quanto da dança, né? Mas muitos dos grupos não têm um produtor no grupo. O coletivo se ajuda, tal, e faz... falta um pouco dessa profissionalização no aspecto de produção. E isso é muito importante, porque a compreensão da importância da produção, do que é a produção, do que é você entender desde a legislação,
da argumentação, como estrutura um bom projeto, como defende o projeto, como é que, se o seu projeto for inabilitado ou ficar na suplência, como é que você faz um recurso e luta pelo seu projeto, luta pelo seu argumento. Passou tudo isso, conseguiu aprovação, a execução. Executar o projeto pensando na pós-produção, na prestação de contas, na comprovação toda que a legislação exige. Entende? Então, vai muito além, como você falou, do que o momento do palco. E eu acho que isso não é só no segmento da dança, é em todos os segmentos. Falta ainda um pouco a compreensão do artista da importância desse fora do palco. E que esse fora do palco é que vai trazer os recursos para que a dança seja sustentável economicamente. Na prática, a gente tem muitos bailarinos que se autoproduzem, professores de escola que vão fazendo, são tudo, né? São Severino. É o dono da escola, é o professor, é quem escreve o projeto, é tudo. Mas eu acho que falta profissionalização na parte da produção. Não só para a dança também. Para o teatro já existe mais profissionalização do que para a dança. Algumas pessoas, muitas mulheres, produtoras na cidade de Itajaí, mas que acabam produzindo em diversas linguagens, né? Produzem projetos de, como a Ana falou, né? Literatura, teatro, dança. Eu acho que talvez em música, teatro, existem mais produtores que trabalham mais dentro desse segmento, mas quem acaba produzindo projetos, produzindo financeiramente, a parte financeira, executiva, enfim, são generalistas, assim, produtores que estão pensando a produção cultural como um todo, não só da dança, né? Mas acho que talvez isso também seja um reflexo, talvez, pensando aqui agora, de que não há uma produção, né? Não há iniciativas de artistas da dança em projetos culturais, né? De lei de incentivo, projetos, e por isso não há produtores, enfim, uma coisa leva a outra, né? Mas se existissem produtores de dança, talvez existissem mais pessoas produzindo e, ao mesmo tempo, ao contrário, mas... E sim, a autogestão é uma coisa que acontece muito porque, por exemplo, eu estou produzindo um projeto de formação, enfim, que eu apresento o espetáculo dentro desse meu projeto, e se não for por isso, eu vou ganhar como? Eu preciso produzir para ter o meu cachê desse projeto, né? Então, eu acabo fazendo mais uma função para dar aquele mínimo para eu estar produzindo um evento que vai durar de março a novembro, né? Então, assim, nossa, é muito sucateado, né? Mas a gente acaba fazendo isso porque é a única possibilidade da gente ter um cachê decente para esse trabalho, assim. Então, eu acho que vai por aí. Outra coisa que eu estava pensando também, por exemplo, a minha realidade, eu tenho um grupo de trabalho que somos eu e mais duas pessoas, né? Então, é uma realidade muito específica dentro da dança de Itajaí. Geralmente, os grupos são grupos de dança, né? Então, mais de 10, 15 pessoas, enfim, como coreógrafo, diretor, enfim. Mas eu também, a Ana falou do grupo de dança da Univale, que é um grupo de extensão, dentro, né? Bom, a Ana falou aí. Eu fiz parte desse grupo lá quando começou, lá em 2007. Fiz até de 2007 a 2010. E lá foi a primeira vez que eu recebi, através da bolsa, incentivo para produzir, coreografar, fazer as aulas, enfim. Antes disso, eu só, como todo bailarino, só paguei para fazer dança, né? Nunca recebi. E eu acho que fora o grupo de dança da Univale, na realidade de Itajaí, poucos são os grupos em que os bailarinos recebem, mesmo quando há um projeto rolando. O diretor, a coreógrafa, mais alguém, produtor vai receber, mas quem dança, quem está em cena, ou enfim, não recebe. Então, como é que essas pessoas que não recebem vão visualizar
um futuro em que elas recebem, se elas não estão sendo incentivadas a isso, elas não estão sendo apresentadas a essa realidade. Porque eu vivi dentro dos meus 7 aos meus 17 anos, 10 anos, dentro de uma escola de dança em que eu nunca me falaram que eu poderia receber para dançar. Só se eu fosse virar professor, só. Né? Se eu fosse professor, eu ia receber um dia, se eu virasse professor de dança. Mas, então, eu fico pensando muito nisso, assim, ainda não vou usar essa palavra, mas é meio exploratório até às vezes, assim, pensando, né? A gente vê tanta gente dançando, mas que, por exemplo, Itajaí, como a Ana falou, tem um movimento de dança de rua bastante bem volumoso, bastante gente dançando. E existe grupos, o grupo de dança Milênio, por exemplo, que é bem importante aqui na cidade, né? Reis do Festival de Dança de Joinville, que eu acho que tem um pouco mais profissionalização, porque eles trabalham eles produzem vídeo, acaba que os bailarinos fazem comerciais, né? Então, eles vão para esse lado em que eles conseguem receber. Mas, assim, a gente não vê projetos, mesmo de uma escola de dança, vamos produzir um espetáculo de dança em que todos que vão participar vão receber. Tirando o grupo de dança da Univale, que tem os projetos e tem a bolsa, não vejo nada acontecendo nesse sentido assim na cidade. De maneira geral, falta a percepção de qualquer cidadão da dança como profissão e falta uma ação consistente, digamos assim, dos grupos já existentes de articulação para, se não existe a política pública, vamos criar. Esse é um ponto que é muito importante, e é por isso que existe o nosso conselho, é por isso que nós, dentro do conselho, a metade do conselho, que é comunidade, tem que estar sempre ativa. Porque se não existe uma lei, ou se um edital deveria ser ampliado, a lei que existe para ele não está correspondendo à realidade atual, então nossa função é nos articularmos para que mude essa lei, ou para que se crie a lei que não existe. Para gerar, porque com a lei é que vem o recurso, sem a lei não tem recurso. Não adianta você falar o prefeito ser um aficionado por dança, se não existe dotação orçamentária, não vai haver recurso. E só existe dotação orçamentária quando o conselho se coloca e se faz o planejamento plurianual, né, que é o planejamento da próxima etapa, para que haja recurso para isso. Como a Ana falou, né, se não existe, se eu não me vejo representado, eu participo para que haja abertura em políticas, editais que me contemplem, porque o conselho está lá para isso, né, para que a gente participe e a gente faça parte ativamente das decisões de políticas públicas para a nossa área. O nosso momento hoje é mais do que brigar por política pública, ainda é trazer as pessoas para brigarem com a gente, assim, estamos nesse estágio, eu acho. Eu acho que as escolas de dança têm seus públicos cativos, mas eu acho que toda escola tem essa preocupação de que haja a continuidade de pessoas entrando, né? Mas em relação a projetos, nós temos o Teatro Municipal de Itajaí, cuja pauta, quando eles abrem a pauta semestralmente, você tem que apresentar uma proposta, né? Quero fazer um festival de dança, um espetáculo, uma apresentação, tal. E aí uma comissão vai avaliar, e exceto se tiver algo assim muito evidente que contraria o regimento interno, mas se não for isso, vai ser aprovado e vai ser escalonado o agendamento. O teatro é um bom palco, eu acho que é um bom espaço, mas o teatro tem dificuldades econômicas de manutenção, então a iluminação, o teatro não tem iluminação adequada para, se você realmente for fazer um festival que precise de luz, e o equipamento de som também é carente. E isso, eu pesquiso o teatro há 10 anos, isso é a mesma realidade há 10 anos. 10 anos atrás já tinha dificuldade com equipamentos, hoje continua.
entende? Então, não é que foi uma coisa de agora ou de alguma questão específica de alguma pessoa que esteja ou não esteja na gestão. É uma carência, faz parte da realidade. Nós temos espaços, digamos, alternativos, né? Que assim, apresentar na rua, ou apresentar num espaço dentro da escola. Isso acontece também, talvez mais como ações. Por exemplo, o FENUD se apresenta dentro do teatro da Univale ou dentro do teatro da Municipal e sempre se apresenta na rua. Por quê? É uma ação de familiarização da população com a dança. Esse é o objetivo. E dá público. As pessoas gostam de... Dança é uma coisa que atrai. E os festivais das escolinhas dá público. Muitas vezes tem casa cheia no teatro que tem 500 lugares. Então, existe um público para dança. Agora, existe um público pagante para dança? Aí já é outra questão. Mas, assim, o primeiro ponto de a população gostar, se sentir atraída pela linguagem artística, eu acho que isso existe. Pode ser mais trabalhado. Eu acho que faltam ainda ações de familiarização da população com a dança. Mas esse processo nem é tão difícil, porque realmente existe um gosto pela dança. E Itajaí é uma das cidades... Nós temos 3 linguagens principais, é a música, a dança e o teatro. E a dança consegue atrair mais público do que o teatro. Estatisticamente, a dança consegue atrair mais público. E, de acordo com tudo que a gente falou, falta essa percepção da dança como uma carreira e como uma linguagem artística profissional mesmo, entende? Que venha a contribuir para a sua formação, da sua subjetividade, de você como ser humano, que então valha a pena você ir assistir um espetáculo pagando, ou dentro de um projeto, porque às vezes mesmo você ganha um edital, tem o seu projeto e vai fazer a apresentação gratuita ao público. O fato de ser gratuito não garante o público. Às vezes, porque é gratuito, a pessoa não valoriza. A gente tem a Casa da Cultura de Brandão, que é um espaço no centro da cidade, que é uma casa histórica, um casarão histórico, enfim, que existem, a configuração dela, basicamente, são 2 galerias de arte, uma galeria de aula de artes visuais. Isso, a Casa da Cultura, na sua essência, né? Digamos assim, tem um teatrinho de bolso, 2 salas de dança e uma sala de leitura. E uma sala de música. Isso. Acontece que, atualmente, na Casa da Cultura de Brandão, está inserido o Conservatório Itajaiense de Música, que tinha uma sede própria, e para cortar custos e gastos, eles foram para a Casa da Cultura. O que aconteceu? Eles viram assim, nossa, tem 2 salas de dança. Ocuparam uma sala de dança. Então, era uma sala de dança com tablado, né? Com tablado, com espelho, com barra, para o ensino da dança, eram 2. Uma, eles tomaram para fazer aula de música, então tem instrumentos, não tem como ocupar aquela sala mais. E sobrou uma, porque uma tá bom, né? Uma sala de dança para todos, por exemplo, os artistas que não estão inseridos dentro da escola de dança, eles precisam de um espaço para ensaiar, para produzir, para pensar, e só tem uma sala, que é usada para aula de dança, mas para artistas do teatro, para, enfim, várias linguagens, ali é aquela sala, é a única. E quando eu fui falar, gente, a gente perdeu uma sala de dança, as 2 únicas salas de dança públicas da cidade de Itajaí, uma a gente perdeu. Porque é isso, a maioria das pessoas está inseridos em escolas de dança, tem lá a sua estrutura básica, não estão vendo necessidade de usar um espaço público, mas elas podem, elas poderiam, elas deveriam ocupar esse espaço para ensaiar, para criar, né? Aquela sala é nossa, assim.